Gabriel Garcia Marques, né? Um livro fantástico, esse General em Seu Labirinto. Ele é fantástico por quê? Primeiro porque trata do final da vida de um ser humano extremamente importante para a história da América como um todo. Numa época de muitas ilusões, utopias, fantasias, e que merece ser estudada meticulosamente. O efeito disso tudo é que nós, no Brasil, na América Latina, na Europa, tivemos muitas revoluções e pessoas como Simão Bolívar, uma pessoa extremamente inteligente e corajosa, com carisma, determinação, uma proposta de luta de vida. Então, ler esse livro é muito importante. E além da qualidade literária, de frases até românticas, vamos dizer assim, e talvez um ou outro equívoco, como falar aqui de uma igreja com telhado de alumínio, que eu saiba, na época o alumínio ainda não era produzido, refinado e usado dessa forma. Ela reflete a situação da Bolívia, da Colômbia, da Venezuela, após a guerra de independência. Negócio caótico, tenebroso, que leva inclusive o general a se questionar se a luta foi válida ou não. Que a violência gera violência e o resultado foi o pior possível. É que nem as barricadas de Paris, 1871. Por melhores que fossem as intenções dos revoltosos, o final foi um banho de sangue colossal. E o que Paris, o que a França ganhou com isso? É uma catedral em Montmartre. Então a história da humanidade é muito importante, e para nós brasileiros ela é oportuna, né? Porque nós estamos passando por uma fase quase, vamos dizer, pré-revolucionária. O que falta no Brasil é líderes. Falta um Simão Bolívar, nós não temos agora ninguém que se destaque e que tenha, da parte da população, alguma credibilidade. E é um desastre, né? Porque para evoluir nós temos que ter base. Se a educação infantil, juvenil, pré-adolescente, adolescente é ruim, é óbvio que nós estamos construindo pessoas mal preparadas. Ainda 2 anos atrás, perguntando para a garotada de uma escola aqui em torno de Curitiba o que eles queriam ser, 90% queria ser jogador de futebol. Então nós criamos esses ideais. A mídia está criando esse ideal. Né?
Estão gastando uma fortuna para receber turista, que é um dos exemplos mais clássicos, talvez, de alienação, é o turista. Tá? Porque ele não vem com a preocupação de estudar, ele não vem com a preocupação de aprender. Ele vem com a preocupação de se divertir, de ver alguma coisa. E no caso da Copa do Mundo ainda ter a oportunidade de defender o seu clube em terra estrangeira. Então nós poderemos até ser hostis a esses turistas, na visão deles. E estamos gastando uma fábula de dinheiro para isso. Então, a situação da América Latina, o mundo, nessa fase, início do século XIX, é um século de revoluções, que continuaram no século XX, é a parte da necessidade de quebrar paradigmas. Tá? O mundo estava dividido, é o caso do Tratado de Tordesilhas. O império dos portugueses, espanhóis, era tão tranquilo que, com o apoio do Vaticano, dividiram o mundo em duas partes. Essa é minha, aquela é tua. Sem perguntar para as pessoas que viviam nessas regiões se elas concordavam com essa decisão lá tomada por algumas pessoas. Então, o ser humano vem de uma fase primária e talvez no século XXI evolua significativamente. A grande esperança é a longevidade, é superar a fase animal, vamos dizer assim, e ter algumas décadas de vida mais equilibrada. Simão Bolívar morreu cedo, com 47 anos. Ele não chegou a essa fase. Talvez se ele tivesse sobrevivido e vivido 20, 30 anos mais, com a autoridade que ele tinha, a liderança, capacidade de articulação, a história da Bolívia, da Venezuela, da Colômbia seria completamente diferente. Mas a vida é assim mesmo, não é? Então, a leitura desse livro é importante, até para saber, por exemplo, que Simão Bolívar, ele, em algum momento, ele condenou, primeiro, em 1816, ele decretou a abolição da escravatura nos países que ele dominava. Fantástico, né? 1816. Em 1825, ele mandou plantar 1 milhão de árvores, onde mais houver necessidade deles. Puxa vida, que inteligência! Em 1824, 12 de janeiro, ele decretou pena capital contra os que roubam o tesouro público a partir de 10 pesos. Quer dizer, os corruptos, na visão de Simão Bolívar, mereciam a pena de morte. Então, essa pessoa, esse ser humano que se entregou a uma causa, que não ficou chorando nas penitenciárias, mas usou sua inteligência para cativar, envolver e trabalhar a favor do povo, ele
é um ser humano que, inclusive, em 1802 se apaixonou por Paris. Em 1805 ele se iniciou na maçonaria do rito escocês em Paris. Em 1806 foi promovido ao grau de mestre. A maçonaria naquela época fazia algum sentido. Então, Gabriel Garcia Marques escreveu esse livro, O General em Seu Labirinto, que já deve estar aí na 12ª edição, editora Record, né? Por que isso? Porque o livro é bom.